A política fiscal do Brasil está passando por uma grande virada. O governo resolveu fazer um corte bem significativo em vários incentivos e benefícios fiscais. Vamos entender juntos o que está por trás dessa mudança e qual vai ser o impacto real para a nossa economia. E olha, essa transformação toda não veio do nada, né? Ela tem uma base legal muito clara, uma nova lei complementar e um decreto presidencial. São esses dois documentos que estão definindo as novas regras do jogo para a política fiscal aqui no país. Tá, mas a pergunta que não quer calar é: o que essa redução de benefícios significa no dia a dia? Como é que isso afeta as empresas, os setores da economia? É exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Então vamos lá, começando pelo começo, para a gente entender o que exatamente está acontecendo com essa grande mudança fiscal. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: isso não é um ajustezinho qualquer. O que está acontecendo é uma redução bem ampla, geral mesmo, em uma série de incentivos que já existiam e que impactavam um monte de atividades econômicas. Beleza, mas como é que essa redução vai funcionar na prática? Qual é a mecânica por trás dessa mudança tão grande? Vamos ver os detalhes. A lógica do corte, no geral, é até que bem simples, sabe? A regra básica é uma redução de 10% do benefício. Pensa assim, uma isenção que antes perdoava 100% do imposto, agora vai perdoar 90%. Ou seja, a empresa vai ter que pagar 10% do imposto. Do mesmo jeito, um crédito tributário que podia ser aproveitado integralmente, agora fica limitado a 90%. Essa lógica se repete para vários tipos de benefícios. E tem um caso bem específico aqui que vale a pena a gente olhar de perto. Para as empresas que estão no lucro presumido, a base de cálculo que é usada para definir o imposto vai subir 10%. Mas presta atenção no detalhe. Isso só vale para a parte da receita que passar de 5 milhões de reais por ano. Um ponto super importante para muitas empresas de médio porte. Certo. Agora, a pergunta de ouro. Quem é que vai sentir esse impacto? E tão importante quanto, quem é que ficou de fora dessa mudança? Pois é, o alcance é bem grande, viu? Atinge vários dos principais tributos federais. A gente está falando de benefícios ligados a imposto de renda e CSL, a PIS e COFINS, ao IPI, imposto de importação e até a contribuição previdenciária que as empresas pagam. E aqui a gente viu um contraste bem interessante. De um lado, regimes gerais como o lucro presumido e o da indústria química foram afetados, já do outro lado, o governo fez questão de proteger algumas áreas consideradas estratégicas ou sociais. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus, a Cesta Básica, programas como o ProUni Minha Casa Minha Vida e os setores de tecnologia da informação e semicondutores ficaram fora dos cortes. Mas por que essa mudança toda justamente agora? Para a gente entender o porquê, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro geral para as novas regras que foram criadas não só para cortar, mas para controlar a concessão de futuros benefícios. É que a nova lei não serve só para cortar o que já existia. Ela cria um manual de regras bem mais duro para qualquer benefício que venha a ser criado no futuro. De agora em diante, todo novo incentivo vai ter que ter prazo de validade de, no máximo, 5 anos, metas claras de desempenho, uma avaliação constante para ver se está funcionando e, muito importante, total transparência sobre quem recebe e quanto recebe. E tudo isso nos leva talvez à mudança mais estrutural e profunda de todas, a criação de um teto para o gasto tributário do país. E esse limite foi cravado em 2% do produto interno bruto, nosso PIB. Na prática, isso quer dizer o seguinte: o valor total de todos os benefícios fiscais do Brasil somados não pode passar desse percentual. Bateu no teto? Acabou. Fica proibido criar novos incentivos. É uma trava de responsabilidade fiscal inédita para o país. E olha que interessante, no meio dessa grande reforma fiscal, o governo aproveitou para incluir uma outra regra sobre um assunto que está super em alta, o mercado de apostas online. Para a gente entender o que mudou, tem um conceito-chave aqui: responsabilidade solidária. Parece complicado, mas a ideia é simples. Significa que outras pessoas ou empresas, e não só o devedor original, podem ser cobradas legalmente pelos impostos que não foram pagos. E quem são esses outros no caso das apostas? Bom, a lei agora mira nas instituições financeiras que processam os pagamentos para sites ilegais e também quem faz propaganda ou publicidade para eles. Agora todos eles podem ser responsabilizados pelos impostos devidos. A ideia aqui é clara, né? É fechar o cerco contra a operação ilegal no setor. Beleza, depois de passar por todos esses pontos, o que fica disso tudo? Qual é, no fim do dia, o grande resumo da história?
Olha, a grande conclusão é que a gente está vendo uma mudança de filosofia na política fiscal do Brasil. Estamos deixando para trás um modelo de incentivos que, muitas vezes, eram amplos demais, permanentes e sem um controle muito claro, para entrar numa era de um sistema mais controlado, com benefícios temporários e, o mais importante de tudo, baseados em resultados e metas concretas. E isso tudo deixa a gente com uma grande pergunta no ar. Essa reforma, com mais controle e menos benefícios para todo lado, vai de fato deixar a economia brasileira mais eficiente e as contas públicas mais saudáveis? Ou, pelo menos no curto prazo, vai só significar mais custos para as empresas que dependiam desses incentivos? Essa é a grande questão e a resposta, bom, essa só o tempo vai poder nos dizer.